Olá, meus amigos do canal, é um prazer estar novamente aqui com vocês. O vídeo de hoje eu gostaria de reagir a um vídeo aqui do pastor Antônio Júnior. Foi lançado aí, deve ter uns 5, 6 dias, e o nome do vídeo é "O mundo está sendo abalado na pandemia. Indiano se revolta contra seus deuses". Ele já tem 76 mil marcações de gostei e 428 mil visualizações. Olha só como é bastante, né? Qualquer coisa relacionada à religião, principalmente aqui do cristianismo, é algo que dá muita visualização. E você vai ver aqui algumas barbaridades que esse cara fala, mas vamos analisar esse vídeo ponto a ponto. E aí pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero conversar com você sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais de alguns indianos que estariam jogando fora os seus deuses. Isso mesmo, por causa do aumento absurdo de casos de Covid-19 naquele país. Segundo o site de notícias, lá na Índia já são mais de 4 mil óbitos por dia e o número de infectados já ultrapassou os 20 milhões de indianos. Além disso, o sistema de saúde lá entrou em colapso e muitos acabam morrendo sem ter a chance de receber um atendimento médico, nas portas dos hospitais, dentro dos carros e ambulâncias por falta de oxigênio. E antes de nós começarmos a tratar sobre esse assunto e ver o que isso tem a ver com a palavra de Deus e com o cumprimento das profecias do fim dos tempos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative a opção todas, para você receber todas as notificações, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha junto comigo, amém? Então vamos lá, irmãos. De acordo com as informações que circulam na internet, o povo da Índia, que tem como principal religião o hinduísmo, estaria se revoltando contra os seus deuses, mostrando toda a sua ira contra eles, porque não fizeram nada para combater esse vírus. E o seu Deus, o Deus cristão, Jesus, ele fez alguma coisa para combater essa pandemia? Quantas pessoas morreram só aqui no nosso país? Tá passando aí, se eu não me engano, dos 400 mil, se eu não estiver errado. Se eu estiver equivocado, eu peço que algum inscrito coloque embaixo aí o número correto. Mas a gente já passou desses 400 mil, se eu não me engano. E cadê esse Deus? Engraçado, né? É muito bom você apontar os deuses dos outros, e o seu Deus você abona de culpa, né? O seu Deus, ele não faz nada. Ele não faz nada, tanto quanto esses deuses da Índia. Mas aí você vai criar um vídeo para falar mal dos deuses dos outros, né? Como se seu Deus estivesse curando, como se seu Deus estivesse protegendo os cristãos. E o que a gente vê aqui são pessoas morrendo a todos os dias. Aqui mesmo na minha cidade, ontem, o filho do pastor aqui de uma igreja bem grande, uma das principais, o templo dela é maior, tem mais membros, morreu ontem de Covid. E esse rapaz também era cristão, também fazia parte da cúpula da igreja. E aí, cadê esse Deus que não protegeu esse rapaz? Eu até conhecia, eu até gostava dele, era uma pessoa muito boa, gente boa, gostava bastante. Apesar dele ser religioso, a nossa diferença era só no campo das ideias. Então ele morreu, e cadê esse Deus para fazer alguma coisa para impedir? Será que se a gente orar ele vai ressuscitar? Eles teriam orado para suas divindades, mas não foram atendidos. Muitos fizeram grandes sacrifícios para que acabasse essa praga do coronavírus, mas nada aconteceu. Realmente, aqui também a gente vê muitos cristãos fazendo sacrifícios. São orações, são jejuns, são vários dias de oração, vários dias de jejum. Porra de palavra difícil. Então são vários dias de jejuns. E o que se viu? Pra quê? Se viu pra porra nenhuma, cara. Olha só a realidade que tá aí. Deus nenhum age. Não adianta você ficar pegando vídeos na internet para zombar dos deuses alheios, sendo que o seu Deus é tão inerte quanto esses deuses, são tão inexistentes. Ao contrário, mais e mais pessoas estão sendo infectadas e o número de mortes vem aumentando cada vez mais. Então nós vamos assistir agora algumas imagens desse acontecimento e você vai ver como essas pessoas estão indignadas. Preste muita atenção.
isso, irmãos? Isso me fez lembrar muito aquele episódio da Bíblia onde... Então, pessoal, aqui ele está mostrando vídeos que são indianos aí que estaria supostamente irritado com suas divindades, estariam destruindo seus ídolos. Agora, tem uma coisa que ele não pesquisou, cara. Ele não pesquisou a respeito, ele só usou as imagens porque ele achou que ia ser bonitinho para ele tentar convencer, para ele tentar fortalecer as narrativas da religião dele, que isso está se cumprindo a Bíblia. Se fizer uma pesquisa aqui básica, você vai perceber que essas imagens elas foram feitas antes do início da pandemia. Tem vídeos ali até de 2015. E tem vídeos até anotei aqui do ladinho para não esquecer. Ó, tem um vídeo aqui que é de 14 de setembro de 2019. O que são essas imagens? Na Índia eles têm várias ideias de deuses. Então aqui trata-se de um ritual, que é algo bem comum lá na Índia. E após esse ritual, eles tinham a tradição de jogar os seus ídolos no rio, porque para eles o rio também é uma grande divindade. Aí apareceu um parlamentar e desenvolveram uma lei que, para melhor conscientizar as pessoas a respeito do meio ambiente, eles convenceram que não deveriam mais jogar esses ídolos no rio, por causa da poluição e tudo mais. Aí você vê aqui essas imagens, são imagens anteriores, que são as pessoas jogando seus ídolos no rios, e depois que foi feita essa lei, as pessoas aceitaram, elas aceitaram que os seus ídolos fossem destruídos e colocados em um local específico, para que não ficasse poluindo o rio. Aqui não tem nada de indiano revoltado com deuses nenhum. Ou ele não sabia, ele foi ignorante no assunto, ou ele sabia e usou para fortalecer a sua narrativa. Então é só você fazer uma pesquisa básica que você vai entender. Existe também um vídeo aí na internet que são como se fosse um apresentador, que ele está dando essa mesma informação. Mas se você for pesquisar, você vai descobrir que aquele repórter, que aquele apresentador daquele vídeo, ele é um muçulmano da TV iraniana, que fez aqueles vídeos justamente para zombar dos deuses indianos, que eles têm um conflito ali de hindus e muçulmanos. E eu não sei qual foi o contexto do vídeo, se foi feito para zoar apenas, ou se foi tentado fazer para passar como se fosse algo verídico, mas na realidade aquilo não tem nada a ver com o que eles estão falando. Os indianos, eles não largaram as suas crenças, cara, dificilmente eles largariam. Lá eles têm muito essa ideia aí de deuses. E eles aceitam até mais esse sofrimento deles por causa da ideia do karma e do dharma. Se vocês tiverem interesse, é só dar uma pesquisada aí que vocês vão entender bem o que significa esses dois termos aí, dharma e karma. Vamos prosseguir aqui no vídeo aqui do nosso amigo pastor Antônio Júnior, né, o rei das falácias. E vamos ver aqui que com certeza vai vir mais falácias pela frente. Onde os 450 profetas de Baal, eles fizeram desafios com o profeta Elias. Então, acabei de falar e já chegou uma falácia, né? Falácia circular. Ele vai ficar falando a Bíblia para tentar provar a própria Bíblia. Isso é comum. E eles então queriam saber qual era o Deus verdadeiro. Então Elias pediu para aqueles profetas de Baal que eles matassem 2 novilhos e colocassem sobre a lenha, sem acender o fogo. Então, tanto Elias quanto os profetas de Baal teriam que invocar o nome do seu Deus. E o Deus que mandasse fogo sobre aqueles animais seria o Deus verdadeiro. Mas a Bíblia diz que os profetas clamaram pelo nome do Deus deles e não tiveram nenhuma resposta. Veja comigo como tudo aconteceu. Pegaram o novilho que lhes foi... Tudo aconteceu na mitologia cristã. Deixe claro, isso não aconteceu na vida real, tá, pessoal? Ele fala que aconteceu como se tivesse provas, que isso foi algo que realmente ocorreu. Ele tem provas disso? Então, é algo que acontece apenas na mitologia interna, na história interna da Bíblia dele. Isso não tem provas disso, tá? Dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado.
Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com... Esse negócio de se ferir para tentar atrair Deus, para tentar atrair a atenção de Deus, não é nada específico das outras religiões. Existem vertentes aí do cristianismo que fazem tudo isso, tá? Chama-se autoflagelo. Os caras colocam lá pedaços de metal na ponta de chicote e ficam se batendo. E aquilo ali estão se machucando também, né? Então você vê que a religião é algo irracional. Tudo é irracional. Por qual o sentido de você se machucar para tentar atrair a bênção de um Deus ou a atenção de um Deus? Faz o menor sentido, cara. Isso é totalmente irracional. O costume deles até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício. Nas Filipinas também existe lá um ritual que as pessoas se crucificam para tentar repetir o que aconteceu com Jesus. Totalmente irracional também. Então não adianta você ficar mostrando pontos negativos de um, sendo que a sua religião também tem os mesmos pontos negativos. Da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia diz que depois deste momento, Elias montou um altar, colocou um novilho em cima e mandou que eles enchessem aquele altar com água. E depois ele fez uma oração. E o que aconteceu em seguida é impressionante. Eu quero ler para você a continuação dessa passagem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqui ele conta mais uma historinha da mitologia interna, mas ele não conta que após isso, esse profeta Elias, ele matou esses 400 profetas aí de Balaão. Eles não perdoaram ele, né? Então essa é a religião de amor e de paz que eles pregam. Só porque eles tinham uma crença em outros deuses que não o dele, merece morrer. Então aqui o Elias ele faz isso, ele mata esses 400 profetas. Agora isso acontece na vida real, meu querido pastor? Bora fazer um trato? Vamos fazer um trato? Vamos repetir esse processo? Nós colocamos um novilho. Cara, um novilho não, né? Que a gente vai matar nada. A gente vai fazer um trato mesmo. Vamos colocar realmente um novilho. Colocamos um novilho em cima de um altar, enchemos de água e você vai orar e vai mandar Deus jogar fogo do céu nele. Para queimar tudo, igual aconteceu lá. Você aceita esse trato? Bora fazer agora aqui, nos dias de hoje, para ver se isso acontece. Porque dentro de um livro, dentro de das páginas da Bíblia, tudo é possível. Agora, se você não quiser fazer isso, bora fazer uma coisa melhor. Você vai ficar de joelho na porta do hospital do câncer e vai orar em nome de Jesus, em nome do seu Deus, e vai clamar. E todo mundo daquele hospital do câncer vai sair curado instantaneamente. Se Deus não pode fazer tudo, você aceita esse desafio, meu querido pastor? Agora, ficar citando algo da Bíblia para provar a própria Bíblia é uma grande falácia circular. Agora, na prática, você aceita fazer esse desafio? A gente pegar crianças que têm os membros amputados, que nasceram com deficiências, você orar e curar essas crianças em nome de Deus? Ressuscitar um morto. Vamos ressuscitar um morto, cara. Deus não pode fazer tudo, você não tem autoridade. Jesus não lhe deu autoridade sobre tudo. Você aceita isso? Agora, ficar citando passagens da Bíblia para corroborar com a própria Bíblia é uma grande falácia, cara. Não adianta. A religião, todas elas, quando chega na prática, ela ruína. É como se fosse um castelo de areia na beira do mar. Quando vem a onda, todas elas desmancham. Porque a prática, na realidade, ela massacra qualquer religião, cara. Deus é Deus, irmãos. Olha que coisa tremenda. O Senhor não somente apagou o fogo, mas ele também secou toda a água que estava no altar. E voltando a falar sobre esse vídeo que você acabou de assistir, eu fiquei impressionado porque lá na Índia, irmãos, eles são muito devotos aos seus ídolos e é praticamente impossível eles abandonarem a sua crença. Imagine você, desde criancinha, você já nasce acreditando que aquilo é verdade e de repente aquilo para você já não tem mais nenhum sentido. Eu não tenho dúvidas de que este é um grande sinal de que o mundo...
Então aqui você vê, né, que para ele o sinal que o mundo vai acabar, que Deus está voltando, são pessoas abandonando a religião deles. Pois então os ateus são sinais então que Deus vai voltar, porque a gente abandonou toda essa porcaria aí, mas não foi por medo, por raiva, foi por usar o raciocínio lógico e ver que essas narrativas que vocês falam não faz o menor sentido, cara. Qual o sentido em acreditar em um homem que morreu e ressuscitou? É muito fácil você pegar a religião do próximo e ver os defeitos dessa religião. Por que você não puxa esse mesmo raciocínio que você está tendo com a religião dos hinduístas lá e puxa para a sua própria religião? É muito fácil você nascer e ser doutrinado no cristianismo. Muito fácil. Quando você vai ver, você não tem como mais sair dessa grande mentirada, desse labirinto que vocês colocam as crianças. Aí quando a pessoa sai, a gente é visto como o maluco, os demônios, porque a gente está falando mal, a gente está blasfemando contra essa religião. Que na prática isso não tem prova nenhuma que essa porcaria tudo existe, cara. Põe na sua cabeça. Então é muito fácil você fazer vídeo para criticar os deuses alheios, sendo que a sua religião tem os mesmos defeitos. O mundo inteiro está sendo abalado com esse coronavírus. E a Bíblia fala que por causa do aumento da maldade no coração do homem, do amor se esfriando, de tantas coisas ruins acontecendo no mundo, é que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Depois você lê aí na sua casa, Mateus capítulo 24. Vocês poderiam, ao invés de estar fazendo vídeo na internet, indo pregar lá nesses países aí, né? Todos eles. Coreia do Norte, lá no Irã, na Arábia Saudita, todos esses países islâmicos que são fundamentalistas, que tem a Sharia, ou a Sharia, como preferir, como fundamento para as leis. Vá lá, o pastor, prega lá, vá lá falando de Jesus, vá lá dizendo que Maomé está equivocado, vá lá dizer que o Alcorão está errado e que a verdadeira palavra é a Bíblia. Eu desafio você a ir lá, vamos pregar o Evangelho, Deus não mandou, Jesus não mandou você pregar. Agora, pregar aqui no Brasil, num país onde 99% aí, eu estou exagerando, mas quase 90% aí das pessoas são cristãos, é muito fácil, cara. É muito fácil fazer isso. Vamos pregar nesses países islâmicos. A partir do versículo 10. Então nós temos vivido realmente dias muito difíceis, onde a humanidade tem sofrido não somente com o problema da fome, com os problemas de sempre, né, que é a desigualdade social, a violência, a miséria, a corrupção, mas também com um inimigo invisível que em menos de 2 anos já tirou a vida de mais de 4 milhões de pessoas. Realmente, esse inimigo invisível aí existe. Existe, está comprovado. Pessoas estão morrendo a todos os dias por esse inimigo invisível, que é o vírus. Agora, o inimigo invisível de vocês, que é o diabo, esse aí não tem prova nenhuma que ele existe. É apenas uma grande fantasia aí para crianças crescidas. Como o seu Deus também, que é o seu amigo imaginário, ele também não existe. É apenas uma criação da mente humana. E você vê que essas pessoas, eles tentam a todo momento justificar suas crenças, né? Pegam vídeos da internet, porque o Deus dele mesmo, ele não se apresenta. É um Deus inerte. E voltando a falar sobre esse vídeo que você acabou de assistir, eu fiquei impressionado porque lá na Índia, irmãos, eles são muito devotos aos seus ídolos e é praticamente impossível eles abandonarem a sua casa. Vivido realmente dias muito difíceis, onde a humanidade tem sofrido não somente com o problema da fome, com os problemas de sempre, né, que é a desigualdade social, a violência, a miséria, a corrupção, mas também com um inimigo invisível que em menos de 2 anos já tirou a vida de mais de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, irmãos, isso realmente tem tudo a ver com o que Jesus disse que aconteceria há 2000 anos atrás. E se nós analisarmos bem essa questão dos indianos com seus deuses, nós podemos crer que a palavra de Deus está assim se cumprindo nos dias de hoje, porque as pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas aos poucos estão percebendo que os seus deuses, suas entidades, imagens de escultura não podem fazer nada por elas. Eu queria que você levasse seu raciocínio lógico, que faz sentido, realmente. Nenhum Deus pode fazer nada pelas pessoas, e levasse também para a sua religião. A sua religião também faz parte do que você está falando. Não adianta você abonar sua religião do que você está falando. Use esse raciocínio lógico que você teve agora há pouco, esse momento incrível que você teve, lúcido, raramente você vai ter isso,
E puxe isso também para a sua religião, que Deus nenhum pode fazer nada para ajudar as pessoas, porque eles não existem. É muito fácil você pegar a religião hinduísta, pegar vídeos antigos, não pesquisar, vídeos que não tem nada a ver o contexto com o que você está colocando aqui, para fortalecer a sua crença. Não existe. É muito fácil você fazer isso. Agora, por que você não pega esse mesmo raciocínio que ídolos não fazem nada, que deuses não ajudam pessoas, e coloque na sua religião, no seu Deus, no seu Jesus, que até o momento esse Jesus ele nunca apareceu para se apresentar para as pessoas? Você só acredita em Jesus porque está escrito num papel? Cadê esse Jesus? Por que ele não aparece para as pessoas? Por que ele não faz algo diferente? Ele quer envergonhar os deuses da Índia? Cure todos os cristãos que estão aqui, ressuscite todos os cristãos que morreram. Aí sim você envergonharia não só os deuses da Índia, mas todos os deuses do mundo aí que foram criados pela mente humana. Faça isso, cara. Desafie seu Deus, ore para esse Deus fazer algo sobrenatural, extraordinário. Vamos curar os cristãos do nosso país que morreram, que estão doentes. Vamos ressuscitar os nossos cristãos do nosso país que morreram. Aí depois a gente vai expandindo isso para os outros cristãos dos outros países. Que tal? Você aceita aí o desafio? E eu sei que quando tudo parece perdido, é aí que o evangelho vai ser levado com mais força ainda àquelas nações que ainda não conhecem a Jesus. Eles ouvirão a palavra de Deus e eu creio que muitos vão se arrepender e eles vão glorificar o nome do Senhor, assim como aconteceu com os profetas de Baal, que eles reconheceram que só o Deus verdadeiro, que criou o céu e a terra, tem poder e autoridade sobre tudo. Amém? Reconheceram, mas depois eles foram mortos, né? Você falou isso? Foi um assassinado aí por esse Elias aí. Hoje, com o avanço da internet, graças a Deus, o evangelho tem sido pregado, o evangelho tem sido anunciado nos 4 cantos. Mas eu creio que Deus ainda vai levantar homens e mulheres de Deus para fazerem viagens missionárias, para levarem a palavra de Deus aonde a internet ainda também não alcançou. E eu quero ler com você uma passagem de Malaquias que fala... Continua, né? Continua. O vídeo dele é só isso, cara. É só falácia, e agora continua a falácia circular, né? Vai falar mais textos da Bíblia para tentar corroborar a própria Bíblia. A respeito do fim dos tempos. Preste atenção. Certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Se todos os malfeitores serão queimados, o seu Deus ele tem que ser o primeiro a ser queimado. Tem que queimar logo ele, Jesus, porque eles são totalmente cruéis. Eles criaram todos esse... Claro, vamos especificar aqui, senão eles não vão entender. Se esse Deus existe, tá bom? Se ele existe, esse Deus ele merece ser o primeiro a ser queimado. Ele tem que ser o primeiro a ser queimado, porque ele criou o mal, ele permite todo esse sofrimento, ele tem poder para impedir tudo isso, mas ele não faz nada, ele fica com os braços cruzados e permite que todos esses males aconteçam no mundo. Então ele, Jesus e Espírito Santo são toda uma grande porcaria só, então todos eles merecem ser queimados. Vamos queimar seus deuses? Porque eles permitem o mal. Nem raiz nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês trazendo cura? Vamos curar então aí essa pandemia aí, vamos? Você não acredita que isso aí é real? Irão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois... agora eu concordo. Realmente, são todos mesmo, são uns gados mesmo, para acreditar em líderes religiosos que estão enricando aí. Só nesse vídeo aqui desse rapaz aqui, ó, 428 mil visualizações, tem 6 dias. Quanto é que ele não vai ganhar aí de AdSense, aí, de monetização? Realmente, são um bando de gado, um bando de bovinos aí acreditando nessas grandes mentiradas aí que é a religião. Mas também tem essas ameaças aqui, né? De fogo, de inferno. É difícil até as pessoas saírem, né? Também, eu já tive do outro lado, eu sei como é difícil. Mas é um bando de gado mesmo que apoia esse cara e faz com que ele fique aí tendo uma vida boa, enquanto a grande maioria tem a vida medíocre, as vidas terríveis, e mesmo assim estão lá dando dízimo, dando seu pouquinho dinheiro que ganha, estão lá dando para esses pastores para eles terem as vidas de mordomia, as vidas que só, acho que nem uma pessoa que foi formada, que estudou 10, 15 anos, ele não consegue ter uma vida dessa. E esses pastores, eles conseguem ter uma vida muito boa, graças e custas à ignorância das pessoas.
esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que Mas eu agir, ameaça? diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, irmãos, isso que está acontecendo com os indianos não somente tem a ver com o fim dos tempos. Não tem nada acontecendo com os indianos, meu querido. Eles continuam com a mesma religião deles lá, as mesmas crenças irracionais que a sua. Tudo igual, não tem diferença. Tudo é crença irracional. E você usar vídeos aí da internet para tentar fortalecer essa sua narrativa, ou você é ignorante, ou você está fazendo isso como um mau caratismo. Você está vendo que aqueles vídeos não é aquilo e está usando para tentar fortalecer a sua religião. Isso só mostra que a sua crença é muito fraca, porque precisa estar utilizando de coisas extras para poder fortalecer a sua fé, porque é baseado em fé. Fé, ela não prova nada. O que fé prova? Existe algo que você pode acreditar que não seja baseado em fé? Tudo que você quiser acreditar baseado em fé é possível. Então, inclusive seu Deus. Com aquilo que vai acontecer no futuro, mas também é muito parecido com algo que já aconteceu no passado. Os deuses e as divindades na Índia foram humilhados diante dos seus fiéis pela falta de poder contra esse coronavírus, da mesma forma que os deuses egípcios, eles foram humilhados por Deus durante as 10 pragas. Agora vamos lá, eu concordo em parte com você. Realmente a pandemia está humilhando todos os deuses. Inclusive o seu. O seu Deus é um do mais humilhado, cara. Nós ateus todos os dias fazemos vídeos aqui mostrando como esse Deus é inerte, como esse Deus está sendo humilhado por essa pandemia. Milhares de pastores pelo mundo estão morrendo. E aí, cadê esse Deus para proteger os seus? Não vai tocar. Cadê aquela ideia que não vai tocar no ungido do Senhor? Ué, a pandemia está tocando nos ungidos de Deus aí a todo momento. E cadê seu Deus para fazer algo? Então, esse negócio de humilhar deuses, são todos os deuses, inclusive o seu. Acho que o seu é o maior humilhado aqui, porque a gente está num país cristão. Todo dia quando morre um cristão de Covid, é uma grande humilhação para esse seu Deus, cara. Seu Deus, ele não faz nada, porque ele não existe. Não adianta você tentar defender seu Deus na internet. Vamos fazer algo. Vamos fazer algo na prática. Só um minutinho aí, galera. Aperta, pô. Vamos voltar. A Bíblia conta que depois de mais de 400 anos servindo como escravos no Egito, os hebreus foram libertos do cativeiro. E para isso o Senhor levantou Moisés e deu àquele homem a missão de conduzir o seu... Então aqui continua mais falácias. A gente não tem evidências nenhuma que esse êxodo ocorreu. Tem aí alguns cristãos aí fazendo vídeos aí, né? Tentando colocar aí alguns argumentos para dizer que isso ocorreu. Aí vem uma grande ginástica mental. Uma ginástica mental terrível. Eles ficam associando coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles acharam umas estátuas lá numa tal de uma tumba piramidal lá. Aí lá tem uma estátua de um cara usando uma túnica colorida. Logo essa túnica colorida é a túnica de José. É desse jeito, cara. As associações que eles fazem para tentar achar algo para corroborar com essas ideias ridículas aqui de Êxodo. Os egiptólogos, cara, eles têm um consenso. Nenhum deles acreditam. Nenhum deles vê evidências que isso ocorreu. É a grande narrativa apenas para levantar aí essa ideia aí dos hebreus, né? Então, mas isso na realidade isso não ocorreu coisa nenhuma. Mar se abrindo então, é impossível. Como é que você vai provar que o mar vermelho se abriu, cara? Você consegue fazer o mar vermelho abrir novamente? Então, meu querido pastor, vamos lá orar agora e peça para o mar abrir. Aí sim seria uma evidência que seu Deus existe. Mas fora isso, são apenas falácias. Seu povo até a terra prometida a Abraão. E como podemos ver no livro de Êxodo, Faraó não queria libertar aquele povo. E foi preciso... Opa! Não é bem assim não, né? Conta a história direitinho. A gente vê que nessa narrativa do Êxodo, claro que é uma grande mentira, a gente sabe, mas eu vou fazer críticas, é bom a gente avisar de novo, né? Eu vou fazer críticas aqui, críticas hipotéticas. Então, hipotéticas. Tá escrito lá no texto que Faraó, por várias vezes ele aceitava, aí Deus endurecia o coração de Faraó, porque Deus ele queria mostrar suas pragas. Olha só, ele aceitava, mas Deus endurecia o coração. Se eu não me engano, essa passagem de endurecer o coração do Faraó tem por 4 ou 5 vezes.
Se eu tiver errado, galera, bota embaixo aí, tá bom? Mas é nessa faixa. Então, se Deus, ele queria tirar o povo de lá, por que ele endureceu o coração do faraó? Faz sentido isso para vocês, cara? Que loucura! E por que Deus mataria os primogênitos inocentes do Egito? Esse Deus, ele é incapaz de aparecer para o faraó e ter uma conversa homem e Deus. Por que ele não apareceu diretamente para o faraó e mostrou lá que ele queria que ele libertasse? O faraó não ia se opor, cara. Então, cara, essas histórias é história para criança. É uma história infantil. É para adultos crescidos. É um conto de fada. Então que Deus lançasse 10 pragas que vieram sobre os egípcios para que os hebreus pudessem deixar aquele local. E isso, além de ter sido uma grande manifestação do amor e do cuidado de Deus pelo seu povo, o Senhor usou aquelas pragas para mostrar aos egípcios que nenhuma outra entidade tinha o poder de Deus. E um exemplo bem claro de humilhação que Deus usou contra um deus egípcio foi durante a segunda praga. Eu quero ler para você o que a Bíblia diz. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir... Esse Deus aí de vocês, cara, ele é muito carente, né? Ele precisa que as pessoas estejam toda hora cultuando ele, toda hora bajulando, toda hora agradecendo. Cara, como que um Deus que se diz onipotente, onisciente, um Deus que é a máxima grandeza em tudo, ele precisa ter esses sentimentos dele, esses sentimentos dele aplacados, né? Esse sentimento dele de ser adorado. Por que ele precisa disso, cara? Por que um Deus que criou tudo precisa de seres humanos limitados, adorando esse Deus a todo momento, cara? É muito egocentrismo desse Deus, cara. O ego dele é muito inflado, né? Ele quer ser adorado, ele quer ser reconhecido. Mas pra que isso, cara? Será que se eu sair aqui no meu quintal e ver ali um formigueiro, eu vou exigir que essas formigas me adorem porque eu tenho mais poder que elas? Porque a qualquer momento eu posso tentar matá-las, porque eu teria o poder facilmente de matar uma formiga. Aí então eu vou chegar num formigueiro e jogar meu livro lá e dizer, vocês têm que me adorar 24 horas por dia, porque eu posso acabar com você. Justamente, Deus é um garoto, uma pessoa que está perturbando ali um formigueiro, que seria a nossa terra. É isso, cara. Esse Deus, ele quer ser adorado a qualquer momento. Se você não adorar, ele vai jogar você no inferno. É justamente isso. Mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo. Se chegar rã aqui, a gente vai fazer um assado com ela. Eu adoraria comer uma rãzinha assada aqui, viu? Dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Olha isso, irmãos. Mas por que essa seria uma grande humilhação para o povo egípcio? É que para eles, a rã representava a deusa da fertilidade. Então, em vez de ser um símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e uma grande tragédia para todo aquele povo. E assim Deus mostrou que ele tem poder sobre tudo. E da mesma... seu Deus, cara, a todo momento ele é retratado como um Deus perverso. O Velho Testamento é uma vergonha. Vocês tentaram melhorar isso aí no Novo, né? Mas também tem casos lá do Ananias e Safira que foram mortos por nada. Então esse Deus, ele segundo a narrativa, né? Vamos deixar claro de novo, que se fosse real esse Deus, ele nunca merecia ser seguido, ele nunca merecia ser adorado, cara. Só pela os modos operantes dele aqui nesse texto. Cara, esse Deus, ele é uma vergonha. Eu não sei como que as pessoas defendem esse Deus. Se um dia provarem, olha só, eu sou um cara ateu, minha mente é aberta. Se um dia provarem que existe deuses e que o Deus que existe é o seu Deus, o Deus Javé, o Deus da Bíblia, e que tudo que está na Bíblia realmente aconteceu, foi verdade, eu nunca me dobraria a esse Deus, eu nunca me não. Eu nunca ficaria de joelhos, pronto, para esse Deus, cara. Não faria, porque ele não merece, esse Deus, ele não merece ser seguido, cara. Não merece, porque ele é totalmente cruel, ele é perverso. Ele é pior do que o tal do diabo que vocês toda hora ficam falando que veio para fazer o mal. Tem várias reflexões aqui no vídeo a respeito. Então,
Esse Deus ele nunca merecia ser seguido, porque é um Deus cruel, é um Deus que poderia fazer tudo, um Deus que poderia ter feito a terra totalmente diferente, mas faz a terra uma grande porcaria, cheio de problemas, cheio de mal, cheio de diferenças sociais, crianças morrendo de fome, câncer, doenças. Ele pode impedir isso, como vocês dizem, com piscar de... ele pode fazer assim, ó, e como o Thanos aí, né? E acabar com todos esses problemas, mas ele não faz nada, cara. Então, por que nós devemos seguir esse Deus? Só por medo, por ameaça? Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que perder minha liberdade, tá maluco? Ficar seguindo uma porra de um ditador aí, que a todo momento quer que a gente fique o adorando. Da mesma forma, o Senhor está mostrando a este mundo idólatra que somente Ele é o Deus verdadeiro. Vocês não são idólatras, né? Vocês não idolatram os seus deuses. Porra, que vergonha, hein? Então, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos aos sinais, sim, e falarmos de Jesus para aqueles que ainda estão cegos espiritualmente. Eu sei que aqui no Brasil muitas pessoas se consideram cristãs, mas poucas conseguem realmente entender que Jesus morreu pelos seus pecados. E por isso... Ele morreu pelos seus pecados, mas os pecados continuam. Nossa, que Deus fracassado, né? Nós precisamos falar de Jesus sempre que nós pudermos. Amém? Eu sei que nós estamos no Brasil, mas nós podemos orar pelos indianos, nós podemos... Já foi provado que oração é algo inútil. A oração serviu para quê? Para que serviu as orações que foram feitas aqui no país? Pessoas ajoelhadas nas ruas? Serviu para que isso? Evitou que as pessoas morressem de Covid aqui? Os jejuns que foram feitos aí, serviu para quê? Cara, a realidade, cara, tá aí. A realidade, ela massacra qualquer Deus, cara. Não adianta. Vocês podem ficar com essas narrativas bonitinhas aí pro seu público. Para pessoas que não estão com um raciocínio lógico ainda. Eles não têm aquela mente crítica aí. Mas quem tem a mente crítica, você vê que tudo isso aqui é uma grande bobagem, uma grande irracionalidade do ser humano. Você ficar fazendo vídeos aqui para fazer chacota com os deuses alheios, enquanto o seu Deus é uma grande chacota também. É uma chacota seu Deus, cara. Pedir que Deus tenha misericórdia da vida deles e que Ele levante missionários naquele local. E que principalmente aqueles que já estão lá... galera, não tem mais saco para esse vídeo não, já tá no final mesmo. Então, pessoal, isso aqui foi o vídeo aqui do nosso amigo pastor Antônio Júnior, fazendo críticas aos deuses alheios, sendo que o Deus dele também são tão ruins, são tão inertes, são tão inexistentes quanto os deuses da Índia. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo, deixa o like, compartilhe e até mais.